Oi, aqui é o professor Ricardo. Esta é uma aula de reforço de cálculo de subredes, que é um assunto que o pessoal tem bastante dificuldade, que é a parte mais matemática em si da disciplina de redes. Essa aula ela é específica para cálculo de subredes em classe C, que é desenvolvi um jeito um pouquinho diferenciado para explicar, para a gente pegar bem o conceito de divisão de subredes e como a gente pode fazer o cálculo da divisão de subredes. Para começar, vamos passar um exemplo. Como dividir a rede, qualquer rede, classe C, né, barra 24, classe C, em duas subredes. Aqui eu coloquei x, y, z, poderia ser qualquer número IP, por exemplo, 92.168.0.0, 92.168.1, enfim. A nossa rede principal tem endereço de rede .0 e broadcast .255, uma rede típica classe C. O primeiro IP válido dessa rede é o IP.1 e o último IP válido .255. E a máscara dada anteriormente, barra 24, que é, em decimal, 255, 255, 255, 0. Como é que a gente faria para dividir essa rede em duas subredes? Vamos fazer isso de maneira gráfica. Isso facilita bastante o nosso entendimento. Simplifica a vida porque a gente consegue enxergar melhor a estrutura e como fica a divisão da rede. Como é que a gente faz essa maneira gráfica? Utilizando um círculo. Dentro do círculo eu tenho todas as possibilidades dos endereços da minha rede. Aqui, por exemplo, .1, .2, .254, .255. Todos esses são os hosts dentro da minha rede. Se a gente vai dividir em duas subredes, vamos considerar que aqui a circunferência ela possui todos os endereços da minha rede, como se fosse um relógio. Um relógio lá parte do 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, até assim por diante. Aqui, a minha rede vai começar aqui, como ela começa no endereço 0, né? Ela é a rede ainda a primária, ela começa no endereço 0, vai, percorre toda a circunferência, termina aqui no endereço 255. E aqui eu tenho todo este universo de hosts aqui dentro. Como nós vamos fazer a divisão em duas subredes, eu tenho de 0 a 255, eu tenho 256 possibilidades, eu tenho 256 endereços diferentes. Como nós vamos dividir em duas subredes, dividindo 256 por 2, temos 128 endereços para cada subrede. Dividindo nosso universo aqui da rede ao meio, nós dividimos em duas partes. Aqui uma parte e aqui outra parte. Temos então a rede 1 e a rede 2, cada uma com 128 endereços. A máscara de subrede destas redes, ela não vai mais ser a máscara barra 24. Por quê? Porque nós estamos utilizando um bit desses 24 para fazer a divisão em subredes. Nós vamos dividir em duas, então a gente utiliza um bit. A gente faz uma divisão, um bit. Então temos 25, vai ser uma barra 25, cuja máscara em decimal é 255, 255, 255, 128. Na rede 2, a mesma coisa. Mesma máscara, mesma divisão. Então, se nós sabemos que temos 128 endereços em cada subrede, basta começar a contar a partir do 0, até qual número temos 128? Temos 127. De 0 a 127, temos 128 endereços. Esse aqui vai ser o endereço .127 da rede. O imediatamente próximo é o ponto 128, que é o primeiro endereço
da segunda rede. Primeira rede vai ficar como? O endereço de rede ponto zero, começa no mesmo lugar que a rede primária. O broadcast, que é o último endereço de rede, tem endereço ponto 127, é o último endereço disponível aqui na circunferência. Seria como se fosse aqui, o ponteiro começou no 12, aqui ele chega no 6, é o último disponível. E esse é o universo de endereços da minha rede. Quais são os IPs válidos da rede? O primeiro IP válido vai ser o ponto 1, o último IP válido, o 126, que é o broadcast -1. Na rede número 2, ela começa do IP 128 e vai até o 255. Quem é o primeiro IP válido? O endereço 129, o imediatamente superior ao endereço de rede. E o último IP válido é o 254, o imediatamente anterior ao broadcast. Está feita a divisão da subrede classe C em duas subredes. Dessa maneira, a gente consegue enxergar todo o endereçamento da rede através do desenho. Fica muito fácil, porque a gente não realiza efetivamente cálculos, basta apenas ir preenchendo o círculo e completando aqui os endereços, olhando o desenho. Facilita muito a vida. Agora, para complicar um pouquinho, vou fazer um exemplo de divisão em 4 subredes. O de 2 é simples, agora em 4 complica um pouquinho mais, mas também não é nada muito complicado. Para fazer a divisão em 4 subredes, a gente divide primeiro em 2, que é o que foi feito anteriormente, e em sequência divide em mais 2. Agora temos 4 áreas distintas no círculo que compõe a rede. E aí temos a rede 1, a rede 2, a rede 3 e a rede 4. Como nós dividimos o intervalo em 256 por 4 subredes, cada rede vai possuir 64 endereços. A máscara de subrede original era a barra 24. Como ela foi dividida uma vez, para se dividir em duas, soma-se um bit. Como foi dividida novamente, soma-se outro bit. E temos 24 mais 1, 26. A máscara de subrede vai ser barra 26. Isso, em notação decimal, é equivalente a 255.255.255.192. Então, para definir os endereços, a minha rede 1 começa em 0. Como eu sei que ela tem 64 endereços, ela vai até 63. É um pouco estranho, mas o 0 ele conta uma unidade, porque o endereço 0 é um endereço válido, é um endereço da rede. Ele é um IP da rede. Não é algo sem valor, como a gente é acostumado a contar. Então, de 0 a 63, temos os 64 endereços possíveis. O próximo começa em 64, né? Se a primeira rede terminou aqui, a próxima começa aqui, 64, soma-se mais 64, chegamos a 127. Por que se a gente somar 64 com 64, vai dar 128. Só que nós temos que lembrar de incluir esse 64 na conta. A gente não conta a partir do 64, nós contamos incluindo este número. Então, incluindo 64 dá 127, o intervalo. O próximo intervalo aqui da rede 3 começa em 128, que é o imediatamente superior, e vai até 191.
que dá o nosso intervalo de 64 posições. A próxima rede vai do 192 e encerra no 255. Como fica isso na divisão das redes? A rede número 1 vai ter endereço de rede .0, que é o primeiro endereço da rede. O broadcast, que é o último endereço da rede, a gente já definiu aqui, ó, o 63. E agora, os IPs válidos. O primeiro vai ser o ponto 1, que é o imediatamente superior ao endereço de rede. E o último IP válido, 62, o anterior ao broadcast. A rede 2 começa com o endereço de rede 64, broadcast 127. O primeiro IP válido é o imediatamente superior ao endereço de rede, então 65. E o último IP válido, o 126, que é o anterior ao broadcast. Agora na rede 3, começa em 128, vai até 191. O primeiro endereço válido é o 129. O último IP válido, o 190. E a última rede começa em 192, termina em 255, e os endereços atribuíveis vão do 193 ao 254. Como nós temos 64 endereços IP por subrede, separando um endereço para o endereçamento de rede e um endereço para o endereçamento do broadcast, nós temos 64 menos 2, então 62 endereços IP válidos, atribuíveis, que podem ser utilizados. Quando a divisão é feita em potências de 2, como por exemplo 2, 4, 8, 16, 32, nosso trabalho fica muito mais simplificado, porque basta fazer as divisões e atribuir os endereços e a nossa vida está resolvida. Agora, em casos como, por exemplo, quantidades ímpares, ou se não com quantidades pares não potências de 2, como por exemplo 6, aí a coisa complica um pouquinho. Mas aí a gente tem que dar uma jogadinha para encaixar, mas é bem tranquilo de ser feito. Caso desse exemplo, nós vamos dividir esta mesma rede agora em 3 subredes. Para isso, a gente divide a rede em um número par e depois se remove uma divisão. No caso, para dividir em 3 redes, eu vou dividir essa rede em 4 e depois eu vou remover uma divisão. Essa é uma limitação desse tipo de divisão. Uma das redes vai ficar maior que a outra, ou menor, dependendo de como é planejada a divisão. Aqui é o mesmo caso da rede anterior, com 4 subredes. Agora, para dividir em 3 subredes, eu vou remover um pedaço de uma divisão, que vai ser aqui entre a rede 3 e a rede 4. Notem que eu tirei essa parte aqui. Mas quando a gente bota inteira. Mas não tem problema, a gente só remover um pedaço. Porque aí eu tenho a rede 1, tem 1/4 do tamanho total, a rede 2 tem 1/4 do tamanho total, e a rede 3 agora passa a ser as redes 3 e 4 juntas. A rede 1 e a rede 2, o dimensionamento dela não muda em relação ao que a gente havia previamente calculado no caso de divisão em 4 subredes. O que vai mudar vai ser este caso aqui, porque essa aqui vai ser uma subrede diferente destas. Ela não é igual, porque ela acaba ocupando metade aqui do espaço. Ela não é do mesmo tamanho. Essa aqui tem 64 endereços, então esta aqui vai ter 128. Note que nós temos 256 possibilidades no nosso círculo inteiro, né? Então, se aqui tem 64, aqui tem 164, temos 128 ocupados, sobram 128 endereços. E esta rede 3 ela vai ter 128 endereços. Agora é muito simples. Basta olhar aqui, ó, de maneira independente. Esqueça essa parte aqui.
esta rede ela vai começar aqui e terminar aqui. Então, a gente pode ver que isso aqui é uma metade de uma rede. Ela está dividida em metade do intervalo total. Eu tenho 256 endereços na minha rede inteira, e essa divisão ela possui 128 endereços. Como esse número é metade do valor total, eu estou realizando uma divisão nela, e a máscara de subrede vai ter um bit acrescido apenas. Nesse caso aqui vai ser uma barra 25. Isso aqui dá para notar também que é o mesmo caso daquela rede do primeiro exemplo da divisão em duas subredes. Como ela é uma barra 25, ela tem endereço decimal de 255.255.255.128. Olhando aqui no gráfico, nós temos o primeiro endereço da rede, o 128, e o último, o 255. Nos dá o intervalo de 128 endereços. Basta olhar aqui, ó, tranquilo. O primeiro IP válido é o 129, o último IP válido, 254. Então, nesta rede temos 62 endereços válidos, atribuíveis. Esta rede temos outros 62. Nesta rede temos 126. Outra coisa que poderíamos fazer, ao invés de remover esse lado aqui, não é obrigatório fazer na parte final. Nós poderíamos ter simplesmente tirado daqui para cá, fazer a rede 1, 64, a rede 2 de 128 e a rede 3 com 64 também. Nós poderíamos ter deixado as redes 3 e 4 com 64 endereços e ter removido aqui. O que muda? Muda aqui ó, o endereçamento. No caso, ao invés da rede, por exemplo, tirando essa divisão, some a rede 1 e a 2 e ela passa a ser uma rede 1 nova, cujo tamanho vai do 0 ao 127, não tem mais essa divisão, né? E a máscara de subrede dela muda. Daqui para cá, aliás, daqui até o final, continuaria o mesmo caso de antes. Não importa onde é feita essa divisão, tá? O que importa é só redimensionar, pegar como seria como se fosse pegar duas redes e colocá-las unificadas, misturar, juntar as duas subredes em uma rede só, que é o procedimento, digamos assim, inverso ao que a gente está fazendo, que é pegando uma rede grande e dividindo em subredes. Nesse caso, a gente estaria pegando duas subredes e juntando em uma subrede não tão pequena, digamos assim. Esse é o jeito que eu tenho gráfico, que acaba facilitando bastante o entendimento, porque não precisa ficar realizando cálculos, tira todo aquele peso matemático da parte do dimensionamento de subredes. Isso funciona muito bem em redes classe C. Para outras classes de redes, aí já fica um pouquinho mais complicado, porque aqui o endereço não vai ser apenas a último octeto do endereço IP. A gente vai ter que fazer um endereçamento um pouquinho mais complexo, isso aqui não fica tão visível. Mas não é nada crítico também. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre a divisão de subredes, o lado mais matemático dela, eu recomendo bastante uma videoaula do Creteu, que ele mostra como fazer o dimensionamento de subredes, como é que calcula, ele passa todo o passo a passo do cálculo e os procedimentos, é muito bom. E quem quiser pode acessar esse site aqui também, que é uma calculadora online de subredes. Isso aqui facilita muito a vida, porque tira o peso de se fazer todo esse passo a passo. Basta lançar os endereços lá e apertar que ela calcula. O princípio é isso aí. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como é que é o site. Esse aqui é o site. A gente coloca o endereço da rede, por exemplo, esta aqui, ó, seguido da máscara. Aqui tem um exemplinho, ó. Ele pede que seja lançado o IP com a máscara. Os nomes das subredes, vou colocar 1, 2, 3.
3 subredes e ordenar por nome. Eu quero que essa rede tenha 60 endereços, esta 60 endereços e esta 100 endereços. O que ele faz? Ele sempre faz o dimensionamento para o caso imediatamente superior ao número. Se eu colocar 60 aqui, ou colocar outro valor um pouco menor, não tem problema. O que eu não posso é extrapolar esse valor. Mandando calcular, ele vai gerar a mesma coisa que foi gerado anteriormente. A diferença é que ele ordenou aqui por tamanho. Eu não quero ordenar por tamanho, eu quero sem ordenamento. Só que aqui ele começou pela rede 3. Mas é a mesma coisa, ó. A rede 3. Ah, não, tá certo. Ó. A rede 1 tem 62 IPs válidos, só que ela começa no endereço 192 e vai até o endereço 255. A rede 3, que é a maior, ele começou ela no endereço 0, terminou no 127. É a mesma coisa, só que é o contrário, para mostrar para vocês que dá para fazer também. Aqui, além disso, ele mostra algumas estatísticas, por exemplo, o quanto do endereçamento da rede primária foi utilizado. Nesse caso aqui foi 100%. Se fossem criadas essas duas subredes, ele colocaria 50%. E como eu defini esses endereços, eu preciso de 60 e a subrede tem 62 válidos, ele calcula esse desperdício e ele me mostra, ó, foi utilizado 88% dos endereços válidos para o dimensionamento que tu pediu. Isso é uma coisa aqui interessante também de se saber. Então é isso aí, pessoal. Espero que isso sirva para elucidá-los quanto à divisão de subredes, que, ao meu ponto de vista, é a parte mais difícil da disciplina. E sucesso a todos. E ficamos por aqui. Tchau, tchau.